Programa Gente de Palavra, um oferecimento Rei das Carnes Gourmet, La Rioja Incorporation e Bidu Casa e Acabamento. Reconheceram a personalidade dessa foto? Eu vou dar algumas dicas para facilitar para vocês. Foi um grande esportista de jovem, jogava vôlei, jogava futebol de salão, era craque, frequentava muito Ipanema, pessoa queridíssima desde aquela época, desde a infância, e um grande publicitário. Tá mais fácil agora, hein? Ainda não sabe quem é? O nosso entrevistado de hoje é o Ricardinho Miguel, o grande Ricardo Miguel. Ricardo, obrigado, viu, por você ter aceito o convite. É uma honra tê-lo aqui no programa, viu? Imagine, Oswaldo. Obrigado a vocês pela oportunidade. Vocês são da casa, somos todos amigos aí. Ricardo, uma curiosidade, sorocabano? Sorocabano, nascido no Hospital São Severino, lá em Santa Rosália, que hoje acho que é policlínica, né? Isso. E nos anos 60, em 1960... Doutor Carolino, né? Doutor Carolino Divino, né? Pai do Dado, do Bebeto, do Carol. Marinês, né? Todo aquele pessoal lá de quando Santa Rosália se iniciava ainda, né? Mal existia. Tinha a fábrica, o hospital Santa Rosália, e as exatamente, casas, né? Só ali no início da Pereira da Silva, né? E depois veio o SIC e tudo. Bom, aí tem. E a infância, passou morando onde? A infância, eu cheguei a morar ali próximo de onde é o Santa Escolástica hoje, mas pouco tempo, daí a minha referência de infância é na Rua Santa Clara. Rua Santa Clara. A Rua Santa Clara. Casa ou... Casa, né? Sorocaba tinha poucos edifícios e eu morei acho que uns 10 anos na Rua Santa Clara. Ali onde foi inicialmente o Incor, naquela casa ali onde era inicialmente o Incor. Morava Pedro Salomão na frente do... Isso, morava lá o seu Cossermelli, o seu Guilherme, o seu Mingorefs. O Wilson de Lima. Wilson de Lima morava lá também, nós morávamos lá, então muita gente morava. E assim, existia uma convivência muito comum entre pessoas das mais diversas classes sociais na mesma rua. Na mesma rua. Na mesma rua. Você não tinha... cinturão de pobreza no entorno e longe. Todo mundo convivia. Meus melhores amigos eram crianças que não tinham nem um pouco poder econômico que eu tinha. E que vocês brincavam na rua juntos e conviviam? Brincar de paz, esconde-esconde, unha na mula, cachuleta. O antigo primário fez em que escola? O antigo primário eu fiz no Salesiano, tá? No Salesiano São José, ali na Gustavo Teixeira, com os padres lá, Padre Leci, Padre Martini. E daí, ginásio? Ginásio. Parte do meu ginásio eu fiz, daí fui para o Getúlio Vargas, o Dr. Pedroso era o diretor-geral. Saí do Getúlio na 8ª série, fiz primeiro e segundo colegial no Estadão. Dona Eli, diretora. Opa. Dona Eli Mussi, firme. Eli Grilo Mussi. Eli Grilo Mussi. Meus amigões e colegas até hoje, o Mário Mussi, os filhos dela, o Mussoli e outros. E no terceiro colegial foi quando a franquia, né, vamos chamar assim, que o Grupo Objetivo, o Colégio Objetivo, se instalou em Sorocaba no antigo Ciências e Letras, ali na Arthur Gomes. Eu sou da primeira turma do Colégio Objetivo de Sorocaba em 78. 78. Formou-se depois em advocacia. Isso, entrei na Faculdade de Direito, me formei em 82. Fui estudar Economia em Campinas. Não precisava nem fazer vestibular, com os créditos que a gente tinha, eu só requeri matrícula, já entrei no segundo ano da Faculdade de Economia da PUC. Mas daí comecei a me apaixonar por fotografia e comecei a descobrir que eu ganhava muito mais trabalhando aqui do que ficando lá sem fazer nada. E aí ia ter que estudar mais 3 anos, né? Então eu comecei a fazer trabalhos fotográficos aqui numa época que fotografia era com filme e você fazia revelação e tudo mais. Então eu fiz muito trabalho na época para Barbero. Eu era um dos poucos que subia em avião aqui do aeroporto para fazer foto de indústrias, né? Eles retiravam a porta e amarravam você para não ter perigo. Para não ter perigo de acontecer alguma coisa com o avião. Celestino que você voava? Não, o Celestino é mais, que é da história aí do Aeroclube, né? Não, eu voava com
Sorocaba até hoje tem uma história de formação de pilotos aqui no Aeroclube. O Aeroclube nosso é muito famoso, muito importante. Forma gente mão de obra para o Brasil inteiro há muito tempo. E a gente ia lá na hora do almoço, quando os pilotos que estavam fazendo escola voavam para a gente por uma tarifa subsidiada, porque o avião ficava parado na hora do almoço. Então eu pagava uma tarifa subsidiada, mas era a pior hora para voar, porque o sol aquecia tanto a terra e começava o ar quente. Então dava turbulência. E eu, ingenuamente, na primeira vez, eu almocei que nem um condenado. Você já viu, né? Almoçou 2 vezes. Quase, né? Nossa, quase tive um treco lá depois que o cara falou, viu, não almoce, então tome algum lanche leve. Ricardo, voltando um pouco para a sua adolescência, eu lembro, na ocasião, eu frequentava o Ipanema, me lembro que você, jovem, meninão aí dos 12, 13 anos, era craque, né? Você participava de todos os esportes do clube. Existia uma turminha, um grupinho muito gostoso no Ipanema, né? Não, você tinha desde... aos 12, 13, eu comecei a frequentar a CM. Lá que eu fazia judô antigamente, que isso me deu muita noção de disciplina, de preparo e tudo mais. Judô. Com o Haru, que estudava aqui, o Haru Nishimura. Que hoje está em São Paulo, médico. Ele está em Fortaleza. Ele foi médico muito tempo em São Paulo da Coluna, se formou aqui em medicina e ele tinha uma academia de judô. Aí eu comecei a frequentar a CM do Pepe, do Zé Ernesto e tudo mais, né? E na CM é que eu descobri que eu tinha jeito para... Eu nunca fui um craque, mas eu descobri que eu tinha jeito para todos os esportes. E eu sempre gostei, jogava handebol, jogava basquete. Qual você gostava mais, Ricardo? Eu fiquei apaixonado por futebol de salão e por vôlei. Futebol de salão e vôlei. Eu gostava de jogar handebol, sei jogar também basquete e tal, mas assim, eu descobri que eu tinha uma paixão muito grande pelo vôlei, porque tinha pouca gente que jogava vôlei, e é um esporte relativamente difícil, você tem que ter habilidade. E descobri que eu levava jeito para fazer levantamento e distribuição do jogo, eu fazia defesa muito bem, o que compensava a falta de estatura. Então nós jogávamos vôlei na CM, que era muito legal, você tinha os jogos ACMistas em São Paulo, você tinha jogos ACMistas brasileiros. Eu fui jogar no Rio de Janeiro, eles vieram jogar aqui, Porto Alegre, Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Aí eu descobri também que Sorocaba estava formando times de vôlei. Sorocaba fez um time, nós disputamos o Campeonato Paulista da 2ª Divisão de vôlei. Depois... E daí, esse campeonato, como é que foi? Mas não conta agora não. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Não sai daí, hein? Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. Estamos de volta com Gente e Palavra, aqui na sua Local TV, canal 23, o seu canal, a sua cidade. Nosso entrevistado de hoje, Ricardo Miguel. Ricardo, conta pra gente, você parou, e essa história da CM, muitos títulos, como é que foi isso? Então, o que foi muito interessante, muito legal da CM é essa convivência que a gente tinha com outras unidades de São Paulo. Em São Paulo existem 4 ou 5 unidades diferentes da CM, no Rio de Janeiro, em Campinas, em Porto Alegre principalmente. E Sorocaba sempre participou e ficou ou em primeiro ou em segundo lugar, porque quando os jogos eram aqui, dificilmente eles ganhavam da gente. Quando os jogos eram fora, a delegação de Sorocaba era sempre grande. Então, assim como eu, jogavam vários esportes ao mesmo tempo. Então, eu jogava vôlei, futebol, salão e handebol. Outras pessoas jogavam basquete, handebol. Então, a gente se complementava. Então, a gente sempre tinha times competitivos e com reservas. Aí chegou a época da cidade, quando Sorocaba, nos anos 80, quando o Valdir Landulfo era da SEMES, da Secretaria de Educação, começou a investir, a prefeitura começou a dar um pouco de apoio e estrutura, e nós começamos a participar de campeonato paulista da Federação Paulista de Vôlei. E foi muito legal porque a gente jogou durante 2, 3 anos e a gente não conseguia chegar na primeira divisão, que primeira divisão você tinha Paulistano, o Tietê, a Pirelli,
né? Então você tinha o Santos Futebol Clube, que tinha uns times bons, você tinha o Clube da Fonte, aqui de Campinas, e Sorocaba formou vários jogadores que jogaram em Campinas, em São Paulo, no extinto sul brasileiro, até o Nilcinho Ferreira Leão, filho do Nilson, foi jogar em Portugal, se naturalizou português, jogou pela seleção portuguesa. O Aldemir Falcato, o Dema, eu lembro do Dema, jogou em Universidade, tá em Sorocaba, meu colega de escola, né? meu colega de Getúlio Vargas, então, de ACM também. Então, assim, o esporte proporcionou muitos amigos, disciplina, sair da rua, se ocupar e ter cabeça boa. Isso né? foi muito bom. Ajuda muito, né? Viu? Ajuda muito demais. Você conhece gente que você nunca vai conhecer. Você se ocupa. Você tem... Outro dia, pra você ter uma ideia, o Marcos Orefce, o Alegria, contou para mim que ele encontrou em São Paulo, nos assuntos de consulado italiano lá, com o pessoal que era de arbitragem da época dos jogos assemistas no Rio, dessas coisas. Coisas de 20, 30 anos. Lembraram, falaram em nomes, encontraram jogadores, todo mundo que faz parte hoje da Confederação Brasileira de Handebol. Quer dizer, isso é história, né? História. Eu cheguei a jogar com alguns caras que jogaram em seleção, essas coisas, joguei contra porque nós éramos um time inferior, né? Os outros viviam disso, nós éramos amadores, né? Eles eram profissionais. Por prazer, né? Exatamente. Por idealismo. Ricardo, fora essa parte de esporte, você começou a trabalhar com a sua agência. Quando você abriu a sua agência de publicidade? Então, eu descobri na fotografia, logo depois de me formar em Direito, que eu levava jeito para fotografia e daí para... Eu comecei a fazer bastante trabalho para o Tony Bruni, que tinha uma agência aqui em Sorocaba, chamava Bruni Martins, que era uma das primeiras com uma estrutura de atendimento, criação, né, mídia, esse tipo de coisa. E eu comecei a olhar aquilo e descobri que eu comecei a dar palpite, nós éramos muito amigos. Todo dia eu saía da faculdade e ia para lá. Eu descobri que eu levava jeito, eu ajudei a criar várias campanhas. O Tony casou e mudou para Goiânia. Eu assumi algumas contas dele e descobri que eu levava jeito. Eu fundei a LM1 em 89. Nossa, quantos anos então, já estou há 24, ano que vem, 25 anos Você ininterruptos. é uma das agências, uma das mais antigas de Sorocaba. Em funcionamento ininterrupto, provavelmente a mais antiga, sem mudança de dono, esse tipo de coisa. Ou uma das mais antigas. Lembro da Temax do Toco, o Mané quando tinha, né, a TCM, antes de se associar com a Núcleo. E só lembro de nós três aí. Eu era o meninão dessa época, eles me acolheram muito bem, até hoje tenho amizade com todos eles, existia uma cordialidade que era muito interessante e muito legal. Fundamos, à época, a Associação das Agências de Propaganda, foi a primeira associação de agências de propaganda do interior do Brasil. Foi aqui em Sorocaba? Foi aqui em Sorocaba, nem em Campinas tinha isso. Deu certo? Deu certo. Nós conseguimos em 10, 12 anos de funcionamento da Associação das Agências de Sorocaba, um respeito por parte dos jornais da época, das rádios da época, a vinda das estações de TV, tanto da TV Tem quanto da TV Sorocaba, Globo e SBT, contribuiu muito para que todo mundo desse meio percebesse que estava existindo uma certa mudança, existia um profissionalismo, as coisas não podiam mais ser decididas de acordo com o gosto do dono da rádio ou com o gosto do gerente de plantão do jornal. Tem que ter normas, tem que se trabalhar dessa forma, né? Aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, teve o nascimento do SEMP, né, do Conselho Executivo de Normas Padrão, que foi uma segunda organizada em todo o mercado publicitário no Brasil inteiro. E a Associação das Agências também teve uma história atuante nisso. Aí, ao mesmo tempo, nasceu a APP, o capítulo Sorocaba, a Associação dos Profissionais de Propaganda, né? A Associação das Agências era vamos dizer, uma espécie de sindicato patronal. E a APP é o que reúne todos os profissionais, sejam de rádio, TV, jornal, de gráfica, de agências, todo mundo no negócio da comunicação. Isso deu uma melhorada no mercado? Deu. Oswaldo, hoje nós temos agências aí que atendem contas Brasil e têm criatividade, são premiadas anualmente em campanhas da Central de Outdoor, campanha de profissionais do ano da TV Tem. Todo ano tem uma ou duas agências de Sorocaba premiadas e não são repetitivas não, existe uma renovação dentro dessa. Então o mercado se tornou extremamente competitivo, extremamente. Mercado publicitário, né? Extremamente. Ricardo, fora essa atividade sua como publicitário, você também tem uma outra atividade como empresário, né? Isso.
eu e o Horácio Sense Antunes, meu sócio, nós montamos há 3 anos uma empresa chamada Prospex. Eu descobri que ao longo desses pouco mais de 50 anos de vida, eu conheço muita gente, tenho um certo respeito, né, por tudo que eu fiz e continuo fazendo até hoje, pela minha trajetória de vida e de comportamento, e desfruto da confiança de muita gente em vários setores e nos mais diversos assuntos que você possa imaginar. Desde microcervejaria, até investidor em fábrica de cápsula, até em condomínio residencial, condomínio industrial ou comercial, qualquer tipo de negócio, expansão de negócios que já estejam em andamento. Precisa de alguém que tem um negócio que tem 5, 6 unidades em Sorocaba e quer se expandir pela região. Então nós vamos dar assessoria para fazer um plano de negócio, para achar investidores e que ao longo de 2, 3 anos vão ter o retorno desse investimento. Eu tenho outro tipo de investidor que ele é o passivo, ele quer investir e quer daqui 5 anos ter retorno, ele não quer saber do que você está fazendo. Ele confia plenamente em você, mas você vai ter que apresentar resultado daqui 5 anos. Então, todo tipo, hoje, todo tipo de negócio é avaliado nas mais diversas formas. Não existe mais simplesmente eu vou montar um negócio para mim e vou abrir às 8 horas da manhã e vou fechar às 6 da tarde. Não, negócio tem todo lugar, no dia que você vai na padaria, o dia que você vai na sorveteria, o dia que você vai passear, tomar um café, o dia que você está conversando. Hoje, negócio, felizmente ou infelizmente, né, quase que o tempo todo da vida da gente, a gente fala de negócios hoje. A economia está na ordem do dia em todos os sentidos. Sem dúvida. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Para nós da La Rioja, há somente uma regra: trabalhar. Trabalhar sempre, trabalhar com vontade, com dedicação, com seriedade e credibilidade. E o mais importante, pensando em você, do pedreiro ao diretor, do engenheiro ao encanador, trabalhamos pensando no seu conforto, na tranquilidade e no bem-estar da sua família. É para você ter o lar dos seus sonhos que trabalhamos. Afinal, nosso negócio é esse: ver você feliz. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagens de acondicionamento a vácuo que garante o sabor esperado de um bom churrasco ou daquela receita especial. Além de contar com uma variedade de produtos, o Rei das Carnes possui um espaço gourmet com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Estamos de volta com o programa Gente de Palavra. Nosso convidado de hoje, Ricardo Miguel. Ricardinho, conta pra gente. Vamos falar um pouquinho da sua família agora. Nós falamos dos seus negócios, da sua juventude, da sua infância. Agora, isso eu vou deixar para você, esse bloco é para você. Eu fui muito amigo do seu pai, eu tive restaurante durante 23 anos, dos quais, pelo menos uns 15 anos, ele frequentou pelo menos uma vez por semana. Sabia comer, adorava comer, gostava de coisas diferentes, e era um bom papo, me contou histórias maravilhosas. Foi um cara que teve seu pai foi um ícone sorocabano na sua época e foi responsável por muita coisa que Sorocaba tem hoje. Ele, se não foi iniciativa dele, participou das iniciativas. Quer SIC, quer FAPES, quer loteamentos, enfim, uma série de coisas. Conta um pouco você pra gente. Então, nós estamos ontem aqui, gravando. Hoje nós estamos gravando aqui na Santa Maria, no condomínio Santa Maria, que foi uma das realizações do meu pai. Isso daqui era a parte da frente da Fazenda Santa Maria, que tinha coisa de quase 300 alqueires. A parte do fundo da fazenda é onde hoje encontra-se com o Campolim, que o seu Domingos Oref se comprou nos anos 70 dele, que hoje é o Alphaville. Então você vê, o progresso da cidade chegou aqui nos últimos 10 anos. Isso daqui era longe da cidade, a fazenda era longe. A cidade terminava, eu lembro disso, na igreja do João de Camargo. Né?
Terminava no Sabugo ali, que era o caminho para Votorantim. E hoje é tudo se interligou. É a conurbação Sorocaba e Votorantim, né? Então, começando a fazenda. Meu pai era criador de gado leiteiro, numa época que ele foi um dos fundadores da Colasso, da Cooperativa de Laticínios de Sorocaba, no sede de Sorocaba e Itapetininga. Ele tinha gado leiteiro, gado holandês. Ele e o seu Luiz Horácio, outro criador da época, foram os primeiros a trazer gado do Canadá de avião, porque de navio demorava muito tempo e o gado morria, tinha muita perda, muitas cabeças se perdiam, né? Então ele foram os primeiros a trazer, era mais caro, mas compensava pela rapidez e pela perda zero de cabeças de gado. E daqui da fazenda se extraía eucalipto, que a maioria das padarias e pizzarias da época eram a base de eucalipto. Né? A grande maioria até hoje. Mas hoje é tudo com eucalipto certificado e tudo mais. Antigamente você não tinha controle nenhum porque sobrava a árvore. Hoje tem que ter controle porque senão acaba. E daí meu pai teve, junto com meu tio Zezo, lá, a revenda Willis, que foi a precursora da Ford. Depois ele teve a Mercedes, a Sorocan e Itacan, Sorocaba e Itapetininga. Num desses ínteres de empresas, desse ínterim de algumas empresas, eu lembro, quando eu tinha lá meus 9, 10 anos, dos churrascos de final de semana na sede da fazenda, e eu lembro perfeitamente do Dr. Armando Panunzo, do Dr. José Crespo Gonzalez, e quando eles basicamente, não vou dizer que criaram, mas tiveram inspiração aqui em criar o que é a Zona Industrial de Sorocaba. Então, o seu Laelcio e meu pai, o seu Laelcio Rodrigues e meu pai, no final dos anos 60, início dos anos 70, foram para São Paulo como representantes da cidade de Sorocaba para trazer indústrias. Então, todo aquele núcleo de indústrias do final dos anos 60, começo dos anos 70, principalmente indústrias alemãs, vieram para Sorocaba por conta dessa iniciativa deles, né? Principalmente da cabeça do Dr. Armando, né? De dar incentivos e isentar de algum tipo de imposto, principalmente impostos territoriais, para gerar emprego e gerar impostos na base da fabricação, ISS, impostos estaduais e tudo mais, que foi a base do que é. Aí nós tivemos uma segunda, vamos chamar assim, um segundo renascimento da zona industrial de Sorocaba, nas mãos, acredito que do Renato Amari, né? Que isso estamos falando há quase 20 anos, o início disso. Então, FAPES, a Feira Agropecuária Industrial de Sorocaba, que era uma realização da Associação Agropecuária Sorocabana, que congregava todos os criadores de gado, de porcos, de cavalos, Sorocaba era famosa naquela época por produzir feijão, Sorocaba era grande produtora de feijão. Não mais de laranja, porque nos anos 40, 50 Sorocaba foi famosa de laranja, principalmente por causa dos espanhóis que tinham, mas daí por causa de praga, essas coisas, né? Mas Sorocaba tinha uma produção agropecuária forte, então existia a FAPES, que foi até, se eu não me engano, até no início dos anos 70, onde hoje é o Shopping Sorocaba. Tudo aquilo era da Associação Agropecuária Sorocabana, né? Então, culminou, como se não bastasse tudo isso que meu pai estava envolvido, com o Santa Maria, que é um loteamento, né? Nasceu como loteamento, se transformou num condomínio, né? Que foi o precursor dessa coisa de você morar fora da cidade, né? Que hoje virou cidade, né? A cidade hoje chegou e colou literalmente em todos os sentidos, em todos os lados do Santa Maria. Né? Então nós somos de uma época que andar 15, 20 minutos de carro do centro para ir para uma chácara era um programa de final de semana. Hoje a gente já enfrenta trânsito de 20 minutos, meia hora, 40 minutos em Sorocaba, o que é impensável para a gente se for lembrar da nossa infância e juventude. A cidade cresceu, a cidade dobrou de tamanho em 20 anos, 25 anos no máximo. Nós temos um pouco mais de 600 mil habitantes hoje, né? Então, a família tem uma história muito ligada à cidade, de colaboração. E você também acho que cresceu também vendo o seu pai fazer aqueles banquetes, porque ele adorava comer, viu? Né? Casa sempre cheia de amigos, né, Ricardo? Por causa da família, nós somos de origem árabe. Minha família. Meu pai tinha 8 irmãos. Todos cozinhavam bem. Eu tenho 30 e tantos primos, quase 40 primos, entre primos e primas. Então eu estou acostumado, sempre fui acostumado com casa cheia. E principalmente dos amigos. Oswaldo, imagina no meio dos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, o que você tinha para fazer em Sorocaba, para um adulto fazer? Nada, então existia esse convívio. Na casa do seu Laelcio, Dona Leda, uma cozinheira de mão cheia. Dona Leda, por sinal, lembrei de uma coisa, fundou a primeira empresa de comida congelada do Brasil. Comida feita, não a comida industrializada, mas de uma forma muito mais caseira. Ela fornecia para aqueles navios oceanográficos
acho que o professor Besnar que ia para a Antártida. Comida congelada. E o nome da empresa dela era Comida, com K. Com K, isso mesmo. O Marquinhos e a Márcia trabalharam com ela. E eu fiz muitas fotos de pratos, fazia as coisas das embalagens. Que legal. Viu? Então, todo final de semana a minha casa estava cheia. Né? Era programa, cozinhar, comer, conversar. Todo mundo tinha um convívio social à mesa. E mesas grandes. Isso te facilitou muito na época do início do seu negócio, esse relacionamento, essa facilidade em receber, em conversar, né? Eu costumo dizer o seguinte, muitas portas se abriram para mim, não tenho dúvida nenhuma. Só que é o seguinte, a competência é que fazia eu fechar ou não os negócios, né? Mas portas abertas é o que todo mundo hoje tenta de uma forma até um pouco forçada fazer relacionamentos, a gente fazia de uma forma natural, prazerosa, né? Você tinha o tempo, corria de outra forma, você tinha tempo para fazer isso tudo e tinham pessoas interessadas. Então tudo isso correu muito bem, graças a Deus. Ricardo, agora que nós falamos um pouquinho só do que foi o seu pai, que teria, nós ficaríamos aqui horas falando, a sua família, você casou-se em que ano? Então, eu casei aos 39 para 40 anos, tá? No ano 2000 eu casei. Fui pai aos 43 em 2003 e fui pai aos 49 em 2009. Eu tenho 2 filhas, a Vitória com 10 anos e a Lorena com 4. Casei com a Priscila, uma curitibana que mudou para Sorocaba no início dos anos 80. Você conheceu aqui em Sorocaba? Conheci aqui em Sorocaba. E eu lembro dela jogando vôlei, mas eu não a conhecia, porque ela é 7 anos mais nova do que eu. Mas eu lembro dela jogando. Mas nem imaginava que eu ia acabar me envolvendo com ela e casando. Ricardo, queria fazer agora um bate-bola rapidinho com você. Vamos lá. Família. É tudo. É a minha motivação de viver hoje. Minha família, minha mulher e minhas filhas. Sucesso. Conhecer bastante gente e tentar conseguir reproduzir um pouquinho do que minha família e meus amigos, principalmente minha família, conseguir reproduzir isso junto com os meus amigos aí. Essa convivência, essa confiança. Um momento inesquecível. O nascimento da minha primeira filha, da Vitória, com certeza. Que eu assisti o parto. Um ídolo. Meu pai, Lauro Miguel, com certeza. Música. Meu gosto é eclético. Posso falar para você desde de rock, MPB até a música clássica. Uma viagem. A primeira que eu fiz com 19 anos, que eu fui morar 3 meses sozinho, numa época que não tinha, isso em 1980, eu ligava para o meu pai e para a minha família a cada 3 semanas, para saber como é que estava, porque você não tinha celular, você não tinha rede de telefonia que você tem hoje, então era uma aventura. Um sonho. Que minhas filhas cresçam e se encaminhem bem, só isso, que essa é a minha missão aqui. Quem é Ricardo? O Ricardo é uma pessoa muito tranquila, muito alegre, que gosta de fazer amigos e que acho que só não aceita má intenção. De resto, eu sou pau para toda obra. Esse é Ricardo Miguel, gente de palavra. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Você assistiu o programa Gente de Palavra, um oferecimento La Rioja Incorporation, Rei das Carnes Gourmet, Bidu Casa e Acabamento.